Voltei do hospital e encontrei meu quarto vazio. Meus pais tinham dado ele para o meu irmão e a esposa dele. Minhas coisas estavam em sacos de lixo. Não disse uma palavra. Apenas empacotei meus pertences e fui embora. No dia seguinte, fechei silenciosamente nossa conta conjunta. E, ao anoitecer, meu celular estava explodindo com 100 chamadas perdidas. Tive a sensação de que algo estava errado desde o momento em que me tiraram do hospital. Minha mãe não me abraçou. Meu pai nem sequer saiu do carro. Ambos estavam nos celulares discutindo sobre uma conta de água. Lembro de estar sentado ali, com os pontos ainda frescos no estômago, segurando um travesseiro na lateral para aliviar a dor, pensando, talvez isso tenha sido um erro. Voltar para casa não estava nos planos. Eu estava morando sozinho, me virando, pagando a faculdade por conta própria. Mas quando minha saúde despencou de repente, entrei em pânico. Estava fraco demais para cozinhar, mal conseguia me levantar algumas manhãs, e não queria ficar para trás nas aulas. Achei que uma pausa temporária, no máximo alguns meses, me daria tempo para me recuperar. Eu poderia economizar com aluguel, fazer a cirurgia e ter algum apoio emocional da família. Que piada! Nas semanas que antecederam a cirurgia, meus pais me pediram dinheiro 3 vezes. Primeiro, foi para o seguro do carro do meu irmão, depois para compras de supermercado e, depois, para algum suposto emergência misteriosa. Minha mãe se recusou a explicar. Eu dei, estupidamente. Continuava pensando, eles vão ajudar quando realmente for importante. Cheguei até a pagar parte da conta de água só para que parassem de me mandar mensagens na sala de recuperação. Meu irmão e a esposa dele também estavam na casa dos meus pais, mas no quarto de hóspedes. Disseram que era temporário enquanto procuravam uma casa. Minha mãe não parava de falar sobre como era difícil alimentar todo mundo, como tudo era estressante. Mas ninguém perguntou como eu estava. Depois da cirurgia, passei 2 dias no hospital sozinho. Sem visitas, nem uma mensagem sequer. Minha prima Leia apareceu no segundo dia com um smoothie e alguns pares de meia. Essa foi a única gentileza que vi naquela semana. E então veio a volta para casa. Silenciosa, estranha. Meu pai nem entrou totalmente na garagem. Quando entrei na casa, pensei que tinha ido para o quarto errado. Meu quarto, meu espaço, estava vazio. Sem cama, sem escrivaninha, sem livros, sem tapete. O armário aberto e vazio. Fiquei parado, apenas piscando, em silêncio. Pensei que talvez tivesse havido algum engano ou que eles tivessem mudado minhas coisas para limpar. Mas então eu os vi. Sacos de lixo, 4 no total, empilhados no corredor, etiquetados com meu nome em caneta preta. Meu pai passou por mim como se nada tivesse acontecido. Minha mãe olhou por cima do celular e disse, sem levantar os olhos, seu irmão e a Jasmine precisavam do espaço. Você vai ficar bem no sofá até se recuperar. Não discuti, não chorei. Nem sentei. Apenas peguei os sacos, mancanei de volta para fora e coloquei tudo no porta-malas do meu carro. Nenhum deles ofereceu ajuda. Acho que minha mãe ainda disse algo sobre eu estar sendo dramático. Saí dirigindo naquela mesma hora. Não deveria ter feito isso, não naquele estado, mas não tinha outro lugar para ir. Meu apartamento ainda estava vazio, a quase 160 quilômetros de distância, e eu tinha as chaves. Aquela viagem quase me matou, mas eu consegui chegar. Na manhã seguinte, entrei no banco e fechei nossa conta conjunta. A mesma que eu havia aberto anos atrás, quando eles precisavam de ajuda sozinhos. A mesma que eles vinham usando constantemente sem pedir permissão. Ao anoitecer, meu celular tinha 112 chamadas perdidas. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois meu irmão, e então minha mãe de novo. Não atendi nenhuma. E isso era só o começo. No dia seguinte ao fechamento da conta conjunta, as ligações chegaram como sirenes. Primeiro da minha mãe, depois do meu pai, depois do meu irmão. Quando não atendi, começaram as mensagens. A maioria era besteira sem culpa. Você está bem? Por que está fazendo isso? Precisamos conversar. Mas algumas eram de raiva. Meu pai perguntou se eu tinha perdido a cabeça. Meu irmão disse que eu era egoísta.
Jasmine, esposa dele, finalmente me mandou mensagem direta: contávamos com aquele dinheiro. Você nos surpreendeu. Eu olhei para a mensagem e bloqueei ela sem responder. Acho que foi exatamente nesse momento que eles perceberam que algo havia mudado. Que eu não era mais a mesma Mônica que se dobrava por todos. A que enviava dinheiro sem ser pedida. A que dizia sim mesmo quando isso a esgotava completamente. Eu não devia mais nada a eles. Não depois do que fizeram. O silêncio que se seguiu foi surreal. Como se todos estivessem esperando que eu me acalmasse e voltasse rastejando. Como se eu aparecesse pedindo desculpas, talvez com algumas compras, e fingisse que nada tinha acontecido. Mas eu não fiz isso. Fiquei no meu apartamento, ainda fraca da cirurgia, comendo sopa de lata e dormindo no chão com 2 travesseiros empilhados como se fossem um colchão. Nem tive tempo de trazer minha cama de volta do depósito. Minha prima Leia, a única pessoa que me visitou no hospital, apareceu com uma bolsa térmica, um liquidificador e uma semana de refeições caseiras. Ela nunca perguntou o que havia acontecido, apenas me abraçou e disse: quando você estiver pronta para conversar, estarei aqui. Na mesma noite, abri meu laptop e comecei a desligar tudo. O plano de telefone que incluía meu irmão, as contas de serviços públicos desconectadas, a internet cancelada. Tudo ainda estava no meu nome. Eles provavelmente assumiram que eu simplesmente deixaria como sempre fiz. A melhor parte, eu não avisei ninguém. Dei a eles a mesma consideração que tiveram quando esvaziaram meu quarto. 3 dias depois, um colega do meu pai, um cara que mal conhecia, me enviou mensagem no Facebook. Ei, só para avisar, sua mãe apareceu no trabalho do seu pai gritando sobre uma conta de telefone. Está tudo bem aí? Respondi: tudo certo, apenas estabelecendo limites. Sabia que a situação estava escalando quando eles apareceram no meu apartamento no sábado seguinte. Eu os observei pelo olho mágico. Minha mãe carregava algum recipiente estranho, que eu suponho que fosse comida. Meu irmão estava com os braços cruzados, como se fosse a vítima. Jasmine estava atrás dele, segurando o celular, parecendo pronta para gravar algo. Eles bateram algumas vezes, chamaram meu nome algumas vezes, e ficaram lá. Eu não me mexi. Deixei-os ficar. 15 minutos se passaram antes de finalmente irem embora. Naquela noite, meu irmão enviou uma última mensagem. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos trata. Inacreditável. Fiquei olhando para a tela até ela escurecer. Tudo o que eles fizeram por mim, a única razão de eu ter voltado para casa foi porque, de forma estúpida, eu ainda acreditava que família era para te amparar quando você cai. Em vez disso, eles me deram as costas antes mesmo de eu tocar o chão. Então, comecei a reconstruir minha vida silenciosamente, totalmente sozinha. Fiz um novo plano de celular só no meu nome. Troquei todas as senhas, bloqueei meus relatórios de crédito e registrei meu carro com um novo endereço. Não se tratava de vingança ainda. Naquele ponto, era apenas sobre cortar o suprimento de sangue, deixando que eles vissem como era a vida sem a filha que segurava tudo. Eles achavam que eu voltaria correndo. Não faziam ideia do que estava por vir. Já haviam se passado mais de 2 semanas desde que fechei a conta conjunta e, pela primeira vez em anos, meu celular estava silencioso. Sem chamadas, sem mensagens, nem mesmo alguma emergência falsa. Quase senti falta do caos, só porque ele confirmava que eu existia para eles. Mas eu sabia que o silêncio não era paz. Era tático. Eles estavam esperando, na esperança de que eu voltasse rastejando, como sempre fazia. Dessa vez, não voltei. O silêncio me deu espaço para respirar. Finalmente, eu podia comer sem sentir que meu estômago reviraria. Ainda estava me recuperando, fraca, dormindo em um colchão inflável em um apartamento quase vazio. Mas, pela primeira vez em meses, não estava me preparando para a próxima exigência. Comecei a organizar minhas contas, separar recibos, acessar contas que não conferia há séculos. Foi então que percebi algo. Minha caixa de entrada de e-mails estava cheia de avisos de contas atrasadas. Não minhas, mas de serviços registrados no meu nome. Eu havia deixado tantas coisas passarem enquanto estava doente. Não tinha percebido que meus pais ainda usavam serviços que eu havia contratado anos atrás.
Contas de luz, serviços de streaming, até um aplicativo de entrega de supermercado. Tudo ainda estava logado com minhas informações. Algumas coisas ainda estavam vinculadas ao banco antes de eu desligar tudo. Naquele mesmo dia, recebi um e-mail da companhia de energia elétrica. Alguém tentou transferir a conta antiga para outro nome. Presumo que tenham sido meus irmãos, mas foi negado por causa do saldo. $1.728 em contas não pagas. Eu, sem saber, havia pago a maior parte disso no último ano por meio do débito automático, achando que era apenas minha parte do aluguel quando ainda morava lá. Desliguei de vez. No dia seguinte, outro e-mail chegou. Esse fez meu peito gelar. Era de uma empresa de cobrança. Não sobre mim pessoalmente, mas sobre um empréstimo que eu havia coassinado para meu pai 2 anos atrás. Ele disse que precisava de ajuda para passar por uma fase difícil. Prometeu que era só alguns milhares e que ele mesmo resolveria. Não resolveu. Eles não haviam pago nada. O valor original dobrou com juros e taxas. Mais de $14.000 agora. E, como eu havia coassinado, legalmente também era meu. Liguei para o número do e-mail. A mulher do outro lado estava calma, até alegre. Disse que não havia como remover meu nome. Não há menos que o empréstimo fosse quitado integralmente. Depois que desliguei, sentei no chão com meu laptop e comecei a montar uma planilha. Cada pagamento que eu já havia feito por eles. Cada empréstimo, cada conta, cada vez que enviei dinheiro para algo que nunca mais vi. Foram horas vasculhando o histórico do banco, mensagens antigas, notas rabiscadas no verso de recibos. Quando terminei, o número no final fez meu estômago cair. $37.812. Era quanto eu tinha pago para ser filha deles. Não era só o dinheiro. Era a forma como eles assumiam que eu continuaria fazendo isso, custasse o que custasse. Como se ajudar eles fosse meu dever, como se qualquer recusa me tornasse cruel. Enquanto isso, eu dormia no chão, me recuperando da cirurgia, comendo sopa de lata e medindo os analgésicos para que durassem mais. Eles não se importavam comigo. Só se importavam com o que eu podia dar. 2 dias depois, minha mãe apareceu sozinha dessa vez. Ouvi antes de vê-la, fora do meu apartamento, andando de um lado para o outro e gritando ao telefone. Não abri a porta. Observei pelo olho mágico enquanto ela batia, depois começou a chorar alto, o suficiente para que todo o corredor ouvisse. Ficou alguns minutos e, finalmente, deslizou algo debaixo da porta e foi embora. Era um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão que mal parecia dela. Apenas algumas linhas trêmulas. Você está destruindo esta família. A saúde do seu pai está piorando. Podemos perder a casa. Por que você está nos fazendo isso? Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento pelo que fizeram. Apenas culpa, acusações e uma última tentativa desesperada de me trazer de volta. Fiz chá. Minhas mãos tremiam, mas não de tristeza. Era adrenalina, clareza, poder. Eles não estavam arrependidos. Estavam com medo porque sabiam que queimaram a última ponte. E, pela primeira vez, eu não estava do outro lado com o extintor de incêndio. Deixei a carta no balcão e abri novamente o e-mail da empresa de cobrança. Eu não ia pagar. Pelo menos não ainda. Mas tinha planos. Se eles achavam que perder acesso ao meu dinheiro era ruim, estavam prestes a descobrir como era perder acesso a mim de verdade. Isso não era apenas uma retirada, era o começo da queda deles, e eu tinha terminado de fingir me importar. Não esperava nada naquele dia. Passava a maior parte do tempo me recuperando silenciosamente, reconstruindo minha rotina e ignorando o ruído distante que antes chamava de família. Até que recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Era a irmã de Jasmine. Ela escreveu: Estou me mantendo fora disso, mas achei que deveria saber. Seus pais estão dizendo às pessoas que você esvaziou a conta deles e fugiu. Estão dizendo que você se aproveitou deles e os deixou sem nada. Fiquei ali, com o celular na mão, piscando. Não de choque, mas porque algo dentro de mim quebrou um pouco. Depois de tudo que tiraram, depois de tudo que eu fiz, ainda encontraram uma maneira de inverter a história. De repente, eu era a vilã.
Eles eram a filha egoísta que abandonou o pai doente e partiu o coração da mãe. Mas eu não respondi. Nem para ela, nem para eles, nem para ninguém. Passei por cada e-mail, cada transação e mensagem que havia salvo nos últimos 2 anos. Havia muitas capturas de tela de textos do meu irmão pedindo empréstimos de curto prazo. Solicitações de dinheiro da Jasmine com legendas falsas, como noite de cinema, quando na verdade era aluguel. Mensagens da minha mãe pedindo para eu pagar contas aleatórias. Sempre dizendo que me devolveriam quando o imposto chegasse, o que nunca aconteceu. Cada dólar que eles tiraram de mim, eu tinha prova. Algumas coisas eram absurdamente óbvias, como a vez que enviei $250 para um tratamento dentário de emergência para meu pai, só para vê-los postar fotos em um buffet de frutos do mar no dia seguinte. Organizei tudo, criei uma pasta privada online, fiz backup em 3 lugares. Depois, escrevi um resumo longo e claro da linha do tempo, o dinheiro, a cirurgia, os sacos de lixo, as mentiras. Eu ainda não sabia o que faria com aquilo, só sabia que precisava estar preparada, porque eles estavam tentando me arruinar pelas minhas costas. Mas isso nem era o que mais doeu. O que veio alguns dias depois veio em forma de um envelope branco simples de um serviço de cobrança. Pensei que fosse uma taxa residual da cirurgia. Abri sem pensar. Então vi, cobertura negada. Apólice inativa. Não fazia sentido. Eu tinha seguro. Confirmei 2 vezes antes do procedimento. Era uma segunda conta relacionada ao transporte de ambulância. Alguns milhares de reais. Muito para eu simplesmente ignorar. Liguei para o número indicado e perguntei por que meu seguro não havia passado. A mulher do outro lado disse casualmente: parece que a apólice suplementar vinculada ao seu cadastro foi cancelada pelo titular principal há 3 semanas. Eu ainda estava no hospital 3 semanas atrás. Perguntei quem era o titular principal. Ela me deu o nome da minha mãe. Sentei-me lentamente. Anos atrás, quando eu estava entre planos de seguro estudantil, minha mãe me havia incluído em uma apólice suplementar em nome dela. Nunca cancelamos. Ela ficou ativa silenciosamente, e aparentemente o hospital havia usado essa apólice quando fui internada. 3 dias depois que saí da casa deles, ela ligou e cancelou. Sem aviso, sem alerta. Simplesmente cortou, provavelmente para economizar o prêmio mensal e talvez como um castigo final. Ou talvez apenas para garantir que eu não tivesse mais nada ligado ao nome dela. Desliguei e sentei no chão. Não porque estivesse devastada eu já tinha passado disso, mas porque algo dentro de mim se solidificou. Eles não apenas me abandonaram. Tentaram me apagar. E quando isso não funcionou, tentaram garantir que eu não tivesse mais nada, sem dinheiro, sem apoio, sem nome para me sustentar. Naquela noite, liguei para Leia. Eu não tinha contado tudo antes, apenas pedaços e detalhes. Mas desta vez, contei tudo. Expliquei o que estavam dizendo sobre mim, o que haviam feito, que eu agora tinha dívidas médicas. Que haviam tirado meu nome, meu dinheiro e até minha identidade, transformando tudo em uma história feia que os fazia parecer vítimas. Ela não disse muito no começo. Depois perguntou: o que você quer fazer? Não precisei pensar. Disse ela que queria que eles sentissem o que é quando a única pessoa que os mantém juntos se afasta de vez. Não precisava gritar. Não precisava expô-los publicamente ainda. Mas iria cortar cada fio que ainda pensavam ter sobre mim, silenciosa, completa, permanente, só para doer um pouco mais. E faria isso enquanto me tornava tudo o que disseram que eu não poderia ser. Eles achavam que eu tinha ido embora. Não tinham visto nada ainda. A vingança não vinha com fogos de artifício. Não precisava de gritos nem de um grande final. A verdadeira vingança era silenciosa, controlada, deliberada, e começou apagando cada vestígio de mim da vida deles. Primeiro, revirei tudo que ainda me ligava a eles legal ou financeiramente. Eu não tinha ideia de quantos fios deixei pendurados até começar a puxá-los. Uma antiga conta compartilhada da Amazon desapareceu. Assinaturas que eu pagava e que meu irmão usava? Canceladas. Meu nome ainda aparecia como secundário na conta da farmácia do meu pai. Removi.
A conta de telefone da minha mãe ainda estava vinculada ao plano familiar que eu tinha aberto anos antes. Ela nunca mudou, provavelmente esperando que eu esquecesse. Cancelei tudo. A linha dela ficou muda no dia seguinte. Não avisei. Eu não devia isso a eles. Depois, alterei meus contatos de emergência. Finalmente tirei os nomes deles de todos os formulários médicos, perfis financeiros e registros escolares. Parecia simbólico, como se eu estivesse limpando a versão de mim que um dia precisou deles, que um dia implorou por eles e deixando para trás alguém que eles não podiam mais tocar. E então surgiu a oportunidade inesperada. O primo da Jasmine ia se casar. Um evento grande, semi-formal, cheio de família estendida. Eu não estava convidada. Ninguém achou que eu apareceria, mas a Leia ia. E quando eu disse que ficaria em casa, ela me olhou como se eu tivesse perdido o sentido da coisa. Você não precisa dizer uma palavra. Só apareça. Deixe eles verem você. Deixe eles se perguntarem como diabos você sobreviveu sem eles. Então eu fui. Usei um vestido azul marinho que a Leia me ajudou a escolher. Alisei o cabelo pela primeira vez em meses. Fiquei ereta. Não levei drama. Não procurei cena. Mas, quando entrei, a mudança no ambiente foi instantânea. Minha mãe virou primeiro. A boca dela literalmente caiu. Piscou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Meu pai sussurrou algo para o meu irmão, que ficou ali rígido, fingindo rir de algo no celular. Jasmine nem tentou fingir um sorriso. Eu não falei com eles. Não cheguei perto. Nem olhei diretamente. Mas eles me observaram a noite inteira. Outras pessoas vieram até mim não por pena, mas por curiosidade. Dava para sentir isso. Perguntavam como eu estava. Uma prima de Jasmine disse que ficava feliz em ver que eu estava tão bem, apesar de tudo. Outra pessoa perguntou se era verdade que eu tinha me mudado sozinha. Eu apenas assentia, sorria educadamente e seguia adiante. O que eles não sabiam, o que ninguém ali sabia, era que eu ainda não tinha contado a minha versão da história. Eu nem precisava. A verdade estava vazando sozinha. Eles tinham contado a todos que eu era instável, irresponsável, dramática. Disseram que eu tinha roubado dinheiro, que fugi com fundos da família, que os deixei sofrendo. Mas lá estava eu. De pé, sorrindo, curada, inteira. Sem drama, sem raiva. E as pessoas perceberam. A Leia me contou depois que Jasmine teve um surto no banheiro. Que alguém ouviu ela dizendo, ela está virando a história. Está tentando fazer a gente parecer ruim. Mas eu não estava virando nada. Eu só estava existindo. Era isso que doía. Uma semana depois do casamento, minha mãe tentou de novo. Mandou uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Não respondi. 2 horas depois, ela me mandou um e-mail. Seu pai não está bem. Seu irmão está sob muita pressão. Acho que tudo saiu do controle. Podemos conversar? Por favor, vamos resolver isso. Você pertence à sua família. Era o mesmo roteiro, a mesma culpa, a mesma manipulação, só que envolvida em palavras mais suaves. Ela não mencionou o que fizeram. Não reconheceu o quarto em que voltei. Os sacos de lixo, as mentiras, o dinheiro roubado, a campanha de difamação. Eles não estavam arrependidos. Eles estavam com medo. Porque eu tinha feito o que nunca imaginaram que eu faria. Eu vivi sem eles. Li o e-mail uma vez. Depois deletei. Sem resposta, sem retorno, só silêncio. Deixei que afundassem nele. Eles tinham me descartado como se eu não valesse nada. Agora começavam a entender como isso realmente dói. Engraçado como a vida anda rápido quando você para de arrastar peso morto. 1 mês se passou desde aquele último e-mail. Eu não respondi. Também não respondi às mensagens que vieram depois. Foram 3. Uma do meu pai, uma do meu irmão e outra da Jasmine, que aparentemente tinha finalmente engolido o orgulho. Todas diziam variações da mesma coisa: ainda somos família. Vamos conversar. Nenhuma mencionava o que fizeram. Nenhuma perguntava como eu estava.
Eles só queriam voltar. Não porque sentiam minha falta, mas porque sentiam falta da versão de mim que consertava tudo para eles. Essa versão não existia mais. Consegui um emprego novo. Nada glamouroso, mas pagava melhor que o anterior. E o mais importante, vinha com benefícios completos. Nada de depender de ninguém para ter seguro. Finalmente comprei uma cama de verdade novamente. Pintei as paredes do meu apartamento de um cinza suave e troquei cada peça de móvel velho por algo que eu escolhi. A Leia me ajudou a instalar prateleiras. E uma noite, ficamos até tarde comendo comida chinesa no chão, rindo de como meu sofá antigo era horrível. Eu disse a ela que ela tinha me salvado. Ela não disse muito, só sorriu, me entregou um refrigerante gelado e falou: "Você fez a parte difícil." Ela tinha razão. A parte difícil não foi ir embora. Foi continuar longe. Foi acordar todos os dias sabendo que eu poderia tornar a vida deles muito mais difícil com uma ligação, expondo tudo e escolher não fazer isso. Saber que eles estavam desesperados, mentindo, tentando reconstruir a própria narrativa enquanto eu reconstruía a minha vida em silêncio. Mas eu tinha terminado de jogar xadrez com gente que nem sabia as regras básicas de decência. Eles fizeram suas escolhas. Escolheram o dinheiro em vez de mim. Escolheram mentiras em vez de lealdade. E perderam. Nunca voltei. Nunca mais os vi pessoalmente. Nem mesmo quando meu pai foi parar no hospital 2 meses depois. A Leia me contou. Disse que a família ficou chocada por eu não aparecer. Eu não movi um músculo. Não mandei nada. Nem flores, nem mensagem. Não por rancor, mas porque você não se incendeia por pessoas que deixariam você morrer congelada em um corredor cheio de sacos de lixo. Mudei meu sobrenome em silêncio. Sem anúncio, só papelada e um recomeço limpo. Quando a confirmação chegou pelo correio, chorei pela primeira vez em muito tempo. Não de tristeza, mas porque percebi que finalmente me senti livre. Não melhor, não perfeita. Mas minha. Minha vida, minhas escolhas, meu silêncio, minha paz. Guardei os documentos antigos numa caixa no fundo do armário. Não para lembrar o que fizeram, mas para lembrar que eu sobrevivi. Às vezes me perguntam se eu sinto falta deles, se penso em perdoá-los. A verdade é que eu não gasto tempo pensando em pessoas que só me amaram quando eu facilitava a vida delas. O que eu penso é na Leia, a única pessoa que nunca pediu nada de mim, mas ficou mesmo assim. Ela é a razão de eu não ter sumido completamente. E quando penso em família agora, penso nela. É essa a vida que estou construindo. Uma vida em que o amor não é condicional. Uma vida em que meu valor não depende do quanto eu posso dar. Eu não estou mais com raiva. Só terminei. E, finalmente, estou em casa. A atualização. Passaram-se algumas semanas desde que fechei aquele capítulo, e eu não esperava escrever mais nada. Eu achava que a história tinha acabado, mas a vida tem essa maneira estranha de dar a volta só para confirmar se você realmente quis dizer que estava encerrado. Começou com uma mensagem de voz, número desconhecido. Eu não atendo mais esses, mas essa deixou o recado. Era minha tia, a irmã mais velha da minha mãe. Eu não falava com ela há anos. Ela parecia cautelosa, como se nem soubesse se devia estar ligando. Ela disse: "Não quero interferir, mas sua mãe não está bem. Ela perdeu muito peso. Mal sai de casa. Fica dizendo que só quer a filha de volta. Não estou tomando partido. Só achei que você deveria saber." Deletei a mensagem sem salvar o número. Não por ódio, não por amargura, mas porque aprendi que quando alguém mostra quem realmente é, você não volta esperando que seja diferente da próxima vez. A verdade é que eles me querem de volta. Não porque mudaram, mas porque a vida deles está desmoronando de jeitos que antes eu evitava. Jasmine e meu irmão se separaram. A Leia soube por alguém da igreja. Aparentemente, os problemas financeiros finalmente alcançaram os dois e ela voltou para a casa dos pais. Vi uma foto do meu irmão no story de alguém parado sozinho num ponto de ônibus, com a camisa toda amassada. Isso costumava me abalar. Agora, não mais. Meus pais estão atrasados na hipoteca. Aquela casa, a mesma de onde me expulsaram,
provavelmente não vai ser deles por muito tempo. Não sei se eles esperavam que eu fosse salvá-los outra vez. Talvez achassem que a culpa faria esse trabalho. Mas eu não tenho mais nada para dar. Meu proprietário me ofereceu a renovação do contrato, e eu assinei sem hesitar. Eu acordo todas as manhãs em um apartamento silencioso, onde ninguém exige nada de mim. Comecei a fazer caminhadas ao entardecer, comer melhor, fazer todas as coisas básicas que eu não conseguia quando vivia em modo de sobrevivência. Eu até me matriculei em 2 aulas online só para voltar ao ritmo. Ainda não decidi se quero retornar ao meu programa original, mas a ideia não me assusta mais. A pressão se foi. A Leia e eu fizemos uma viagem de fim de semana, só nós duas. Nada luxuoso, apenas uma casa à beira do lago que ela encontrou no Airbnb com um bom desconto. Conversamos por horas, fizemos macarrão do zero e sentamos na varanda em silêncio, com vinho e um cobertor. Acho que foi a primeira vez em anos que me senti completamente segura. Ela é mais que família para mim agora. É a prova de que algumas pessoas aparecem e ficam, não porque se beneficiam, mas porque se importam. Então, se você está lendo isso e se perguntando se cortar laços realmente muda alguma coisa, sim, muda. Primeiro dói, depois é silencioso, e então se torna pacífico de uma forma que quase parece errado, porque você nunca conheceu a calma sem preço. Mas é real. Eu não tive fechamento por parte deles. Eu mesma me dei isso. Eles ainda não pediram desculpas, e eu ainda não preciso deles.